série Esperança na Crise Final, parte 32, capítulo 6, a perseguição e os poderes aliados. Em todas as épocas tem sido o plano deliberado do inimigo opor-se à verdade e combatê-la, perseguindo o povo de Deus. Mas, nesse tempo do fim, seus esforços serão multiplicados ao máximo. Satanás desce com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Utilizará para tanto os governos, bem como instituições religiosas e outras. E fará da imposição do domingo o ponto culminante da controvérsia. A grande prova para o povo de Deus começará quando a legislação dominical se fizer nacional ou federal nos Estados Unidos. Em seguida, essa mesma lei estará em vigência em todo o mundo. Esta crise, o estabelecimento de uma lei dominical religiosa e federal, que começa antes do tempo da graça, alcançará seu rigor máximo com o decreto de morte e chegará ao apogeu durante o tempo de angústia. Sendo que este tema é múltiplice, completaremos esta análise com um comentário ou explicação adicional sobre cada um dos subtítulos em que se divide este capítulo. A perseguição geral. Declara o apóstolo: todos os que piamente quiserem viver em Cristo padecerão perseguição. 1 Timóteo 3,12. Porém, a perseguição não deve ser considerada uma desgraça total, nem deve ser temida, pois Cristo pronunciou uma bênção sobre os que a sofrem, e Deus prometeu de maneira especial sua companhia e bênção nesta espécie de emergência. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim foi quando perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 10-12. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Anjos maus o assaltarão, alarmados de que a sua influência lhes esteja arrebatando a presa. Homens maus, reprovados pelo seu exemplo, unir-se-ão àqueles, procurando separar de Deus tal pessoa por meio de sedutoras tentações. Quando estas não surtem o efeito esperado, recorre-se ao poder compulsório para forçar a consciência. Grande Conflito 610. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus, que é anulada pelas leis dos homens. Testemunhos Seletos 2, 319. Como Satanás influenciou as nações pagãs para destruírem Israel, assim, em próximo futuro, há de incitar os ímpios poderes da terra para destruir o povo de Deus. De todos será exigido que prestem obediência a editos humanos em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e proscritos. Serão traídos até pelos pais e irmãos e parentes e amigos. Lucas 21:16. Testemunhos Seletos 2, página 176. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado, e o zelo satânico com que o príncipe do mal inspirará para o cumprimento de seus desígnios maldosos terá a semelhança do zelo para com Deus. Grande Conflito 615. Satanás há de excitar a indignação contra uma minoria que conscientemente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Homens de destaque e reputação hão de associar-se aos que são adversos à lei e aos maus, a fim de tomarem conselho contra o povo de Deus. A riqueza,
o gênio e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Magistrados, perseguidores e membros de igrejas hão de conspirar contra eles. De viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé, desvirtuando os fatos e, por meio de apelos violentos, hão de procurar acirrar as paixões do povo, não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico está escrito, à falta deste, lançarão mão da violência. Testemunhos Seletos 2, 150. E por aquele tempo de crise terrível, a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, para os quais havia muito tendiam as suas simpatias. Testemunhos Seletos 2, 164. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para denunciá-los falsamente e para os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Grande Conflito 608. Esses apóstatas hão de manifestar então a mais acerbada inimizade, fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal a seus antigos irmãos e excitar indignação contra eles. Esse tempo se acha justamente diante de nós. Testemunhos Seletos 2, 164. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante